Olá, gente. Aqui somos alunos da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e vamos abordar para vocês um assunto muito importante, principalmente na tomada de decisões das empresas, que é a análise descritiva de dados no contexto de turno. Abordaremos nesse trabalho o conceito de análise descritiva de dados, onde podemos aplicá-la, para que serve seus principais objetivos. Vamos também trazer a importância dela no setor de gestão de recursos humanos, exemplificando a análise de turnover. E para que serve a análise descritiva de dados? E também o que é, né? A análise descritiva de dados é uma abordagem estatística que visa descrever e resumir características importantes de um conjunto de dados. Essa análise busca compreender e apresentar as principais tendências, padrões, distribuições e relações existentes nos dados, sem necessariamente tirar conclusões sobre a causa desses padrões. E para que serve? É a fase inicial deste processo de dados coletados. Utilizamos métodos de estatísticas descritivas para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos. E onde podemos aplicá-las? Aplicamos em diversos ramos, seja ele na área empresarial, como gestão de recursos humanos, até mesmo ao adquirirmos um empréstimo. E entre outros departamentos, também podemos aplicar essa análise. Principais objetivos. Análise descritiva de dados são as primeiras manipulações realizadas em um estudo quantitativo e tem como principal objetivo resumir, sumarizar e explorar o comportamento dos dados. Isso pode ser feito através de tabelas de frequências, gráficos e medidas de resumo numérico. Análise descritiva na gestão de recursos humanos. Se concentra em descrever e resumir dados históricos de RH, como informações sobre folha de pagamento, taxas de rotatividade e tempo médio de contratação. Esse tipo de análise ajuda a identificar tendências e padrões no desempenho dos funcionários e na gestão de pessoas. Análise do turnover. O turnover é a taxa de rotatividade de colaboradores de uma empresa. Ele mede a relação entre o número de pessoas que saem de uma organização e a entrada de novos talentos para substituir essas pessoas durante um período de tempo específico, geralmente ao longo de um ano. De acordo com a análise, né, que nós fizemos, de acordo com os dados fornecidos pela empresa de telecomunicações da AML, conseguimos extrair a quantidade total de funcionários e seus respectivos valores de admissão e demissão, chegando ao resultado do gráfico ao lado. Ressaltando que a empresa não apresenta, né, um grau de rotatividade grande, se enquadrando ao percentual de 10%. Isso, isso de forma positiva traz resultados significativos na produtividade. Eu vou estar apresentando aqui para vocês a nossa planilha, no qual foi extraídos, né, os dados da empresa. Né? Aqui nós temos o total de funcionários, né, como vocês podem ver, todos os funcionários. Colocamos aqui a data de admissão e a data de demissão da empresa. Né? Após extrairmos essa análise, né, do novo, fizemos, né, uma tabela dinâmica, onde a gente conseguiu, né, chegar ao resultado da quantidade de colaboradores ativos e de colaboradores inativos. Né? Hoje nós temos um total de 45 funcionários ativos e 15 funcionários inativos.
Vamos falar um pouco das diferenças de turnover e os tipos diferentes que temos. Temos o involuntário, onde a iniciativa da demissão parte da empresa, o voluntário, quando a decisão do desligamento parte do funcionário, o funcional, quando o funcionário apresenta um baixo desempenho, e o disfuncional, quando o funcionário de alto desempenho solicita o desligamento da empresa. Esse disfuncional ele acaba gerando vários outros custos para a empresa, como custo financeiro, devido aos treinamentos, qualificações. Também tem a perca de tempo para treinar um novo funcionário, além da experiência perdida do funcionário experiente, né? Realizamos também uma pesquisa, a fonte do site é siteware.com.br. Nele temos 7 principais motivos que causam turnover. Funcionários que trabalham com exaustão, tratamento diferenciado dentro da equipe, outra vaga que oferece mais, cultura organizacional tóxica, uma má liderança, sem plano de carreira e o não reconhecimento do trabalho. E o que pode provocar o turnover, né? São esses motivos, tem aqui também a rotina monótona, liderança ruim, a descrição errada na vaga. Vamos entender como é calculada a taxa de rotatividade, né? A taxa de rotatividade de colaboradores, né, também conhecida como turnover, ela mede a frequência com que os funcionários deixem a empresa. Ou seja, é um indicador muito importante, né, para identificar situações internas da empresa e entender se os colaboradores estão saindo de forma voluntária ou se eles estão sendo demitidos. Então, vamos entender como calcular essa taxa. Primeiro, a gente calcula o número médio, né, de funcionários no período, que é a soma de todos os colaboradores do início ao final do período, né, dentro do mês, seja no trimestre, semestre ou no ano. E a gente divide esse resultado por 2, né? Então, dividido o total de demissões pelo número médio de funcionários, a gente multiplica o resultado por 100 e a empresa ela vai obter a porcentagem de rotatividade. Então, a forma mais simples de calcular é como? É a taxa de rotatividade. É somar os colaboradores admitidos mais os colaboradores demitidos, né? Dividir e ele vai ver o total de colaboradores, né? Ou seja, do time formado, né? Dentro da empresa. Então, reduzir a taxa de rotatividade é essencial para manter a produtividade e também o bom funcionamento da empresa. Então, nesse período de redução, é onde eles tomam medidas para melhorar, né, a empresa. E qual é o percentual, né, do turnover dentro da empresa? Então, o percentual anual aceitável de uma empresa, ela gera em torno de 10%. Então, isso significa que a empresa ela pode lidar com os índices um pouco abaixo e um pouco acima desse número, né? Então, aqui a gente pode ver também algumas estratégias que podem nos ajudar, né, sobre a taxa de rotatividade, a redução, né? O melhor processo de seleção e integração, a gente tem o investimento em desenvolvimento profissional, né? Promover um ambiente mais de trabalho positivo, né? Reconhecer, recompensar, ver o desempenho dos funcionários, né? Avaliar a carga, o trabalho, o equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal. E realizar também pesquisa, né? Ajuda muito, pois os funcionários eles vão conseguir dar um feedback, né? Se expressar, ver como está a situação, como eles veem a empresa. Então, é importante também oferecer muitos benefícios que venham atrair. E resumindo tudo isso, né? A análise descritiva de dados é uma ferramenta fundamental no contexto de turnover, pois permite compreender e descrever os padrões e tendências relacionadas à rotatividade dos funcionários em uma organização. Por meio dessa análise, é possível examinar dados como taxa de turnover, tempo médio de permanência dos colaboradores, motivos de saídas, entre outros indicadores relevantes. A compreensão desses dados descritivos pode fornecer insights valiosos, né, para a tomada de decisões estratégicas e o desenvolvimento de medidas para a retenção de talentos.